Alô pessoal, meu nome é Daniel Lacerda Campos, sou professor de Biologia. Vamos trabalhar a aula 10 com vocês, Vertebrados 2. Nessa aula vamos abordar as aves, os mamíferos, os animais homotérmicos e pecilotérmicos e os animais ectotérmicos e endotérmicos. Vamos lá, começando com as aves. Aqui alguns importantes representantes das aves. Pinguim, tomar cuidado com o pinguim, tá? Além do pinguim, avestruz, ema, flamingo, canário. Bem, algumas características gerais das aves, ou melhor, algumas adaptações das aves ao voo. Isso aqui é muito importante, cai bastante, tá? Por que as aves conseguem voar? Um dos motivos, lógico, é a presença de asa, nada mais básico, a presença das asas. Para bater essas asas é preciso ter músculos peitorais envolvidos, né? O músculo peitoral tem que estar bonitão, desenvolvido, né? Para prender esses músculos peitorais, é importante a quilha ou carena, uma estrutura, uma extensão do externo, onde estão inseridos os músculos peitorais. Existem ainda adaptações que são importantes para manter o animal, para diminuir a densidade do animal, o peso do animal. Entre elas, os sacos aéreos, tá? E a ausência dos dentes, intestino grosso e da bexiga urinária. Essas 4 características fazem com que o animal seja mais leve, isso é extremamente importante. Além disso, o animal tende a ter visão desenvolvida e o cerebelo também é bastante desenvolvido. Não esqueçam aqui das penas. As penas do animal, elas dão um formato aerodinâmico para ele. E, além disso, ela é extremamente importante para a manutenção da temperatura corporal. Outra coisa que é bom salientar aqui, que é bom enfatizar, as aves, elas eliminam o ácido úrico, tá? A excreta das aves é ácido úrico, igual nos répteis. Continuando. Vamos falar um pouquinho de mamíferos. Sobre os mamíferos, nós temos alguns representantes. O morcego, que é um mamífero voador. A baleia, que é um mamífero aquático. O ornitorrinco, um mamífero que bota ovo. E o canguru, que é um mamífero que carrega o filhote numa boa parte do tempo. O filhote é carregado no marsúpio, na bolsa ventral da fêmea, da mãe. Bem, eu sou um mamífero, você é um mamífero. Por que nós somos mamíferos? Somos mamíferos porque nós temos glândulas mamárias. A principal característica dos mamíferos é exatamente a presença das glândulas mamárias. Só isso? Lógico que não. Glândulas sudoríparas também são importantes. As glândulas sebáceas, assim como a presença do diafragma, o principal músculo da respiração, né, o principal músculo aqui dividindo o tórax e o abdômen. Nossas hemácias são anucleadas, elas não possuem núcleo, e isso faz com que possa carregar mais oxigênio. A nossa dentição é diferenciada em incisivo, caninos, premolares e molares. E é lógico, nós mamíferos possuímos pelos. Essas são as características típicas dos mamíferos. Bem, aqui nós vamos trabalhar agora 2 conceitos importantes, que são a homeotermia e a pecilotermia. Bem, animal homeotérmico são aqueles que conseguem manter a temperatura corporal constante, independente da temperatura ambiente. Olha aqui, ó retinho. Tá bom? Então, mesmo que a temperatura ambiental seja baixa, a temperatura do animal é alta. Já os pecilotérmicos, não. A temperatura corporal dos pecilotérmicos, ela acompanha a temperatura ambiental. Ou seja, se a temperatura é baixa, a temperatura corporal é baixa. Essa temperatura ambiente vai aumentando, a temperatura corporal do animal tende a aumentar também. Entenderam a diferença? Vamos para o último conceito, então. Endotermia e ectotermia. Nesse caso, presta atenção. Esses 2 conceitos eles estão relacionados com a capacidade do animal produzir ou não calor para manter sua temperatura corporal. Os animais endotérmicos são aqueles que gastam energia, que produzem através da oxidação do alimento, eles vão gastar energia para manter sua temperatura corporal. Por isso, quando eu pego um animal endotérmico em uma temperatura muito baixa, temperatura ambiente muito baixa, para produzir calor, ele precisa produzir calor, seu metabolismo está altíssimo, olha aqui.
Se eu diminuo a temperatura ambiente, ele não precisa produzir tanto calor. Então, a tendência é, aumentando a temperatura ambiente, a tendência é que o metabolismo diminua, até estabilizar, né? Porque seria a temperatura, mais ou menos, a temperatura ótima do animal. Se por acaso essa temperatura passar a ser muito alta, o metabolismo volta a também aumentar. Exatamente porque agora ele vai ter que gastar energia para perder calor. Perceberam isso? Quem são normalmente os animais endotérmicos? Aves e mamíferos. E também, normalmente, são as aves e os mamíferos que são os animais homeotérmicos. Já os animais... Vamos apagar aqui para ficar melhor de analisar. Já os animais ectotérmicos são aqueles em que a fonte de energia, a fonte de calor deles é externa. Normalmente o sol, eles vão ter que procurar um lugar para esconder exatamente para não superaquecer. Então são animais que, se a temperatura ambiente é baixa, a tendência é que o metabolismo seja baixo. Ó, vai aumentando a temperatura ambiente, o metabolismo do animal também vai aumentando. Certo? Então são animais que a fonte de energia normalmente é externa. Normalmente, quem são os ectotérmicos? Peixes, anfíbios e os répteis. Lembrando que também existe a coincidência que são exatamente esses três grupos que são os pecilotérmicos. E era isso, gente. Era isso que eu queria discutir com vocês aqui hoje. Valeu pela aula, espero que tenham gostado. Fui!